Olá pessoal, você está no canal CNC Tecnologia e eu sou o Fernando Cassaniga. Nós estamos aqui para mais um capítulo do curso de programação CNC Siemens/Fanuc, ok? Estamos fazendo aí um curso completo, desde o básico até o avançado, então você que já conhece o avançado, fica ligado aí que vamos entrar na parte parametrizada, vai ter muita coisa legal com proteção do programa, coisa assim. E você que está começando agora, comece desde o primeiro capítulo ali, que é o primeiro dia de primeira aula, né? Que você vai aprender desde o comecinho ali, com essa coisa bem básica mesmo, ok? Então fica ligado no canal, que tem bastante coisa boa para passar, ok? Se inscrevam no canal, nós estamos com 2 livros aí à venda também, se quem quiser se interessar pelos livros também fique à vontade, tá? São muito bons, pode ser usado desde quem faz Senai, iniciante, até pós-graduados na engenharia. Para o nosso canal eu digo a mesma coisa, espalhem para os seus amigos que fazem Senai, que são iniciantes, pessoal que faz engenharia, faz FATEC, faz cursos voltado à área de mecânica, de usinagem. Espalha isso aí, que você está fazendo uma boa ação para essas pessoas. Deixo um grande abraço a todos e fique ligado. Então, inicialmente, antes de a gente entrar na apostila propriamente dita, nós vamos passar um trecho do vídeo número 12, não aula 12, vídeo número 12, que ensinou alguma coisa a respeito de eixos, tá? Então, para a gente falar em trajetória, vamos primeiro falar em eixos, para que seja bem entendido quem é quem, e quando a gente entrar na apostila fica mais fácil de falar, ok? Então dá uma olhadinha aí. Quem assistiu esse vídeo já no vídeo 12, que fala no centro de usinagem de 5 eixos, você pode até pular essa parte aí, tá? Dá uma corridinha no vídeo, faz correr mais rápido aí. Agora quem não assistiu vai ficar mais fácil para entender, ok? Vamos falar agora sobre 4 eixos, 5 eixos, 6 eixos, 3 eixos, tá? Uma máquina CNC em geral, tá? Aqui eu tenho um exemplo no centro de usinagem, no caso esse aqui tem 4 eixos, tá? Mas vamos falar em 6 eixos, que seria o básico de um centro de usinagem completo, tá? Seria 6 eixos. Então, ó, aqui eu tenho um esqueleto da máquina, esse esqueleto está pelado, está livre de chaparia, caixa de refrigeração, tanque de refrigeração, bombas de refrigeração, armário elétrico, tá? Então a máquina está aqui só o esqueletão dela, a base de funcionamento, tá? Eu tenho, então estou vendo a máquina de lado, tá vendo o fuso aqui, ó, fuso, a mesa da máquina na área de trabalho, a mesa na estação de carga. Aqui eu estou vendo a máquina de frente, tá? Então o fuso está aqui, né? Aqui está a mesa, aqui está o magazine, aqui está a coluna da máquina, as 2 guias, ó, as 2 guias lineares que sobe e desce o fuso. Aqui eu estou vendo ela de cima, né? Onde estou vendo o fuso apenas da máquina, a mesa na área de trabalho, e aqui a mesa na estação de carga. Aqui é o giro da troca dos pallets. O que é a estação de carga? É aqui onde o operador troca as peças. A área de trabalho e estação de carga. É um centro de usinagem com duplo pallet, né? Então quando está usinando o pallet que está na área de trabalho, o operador fica trocando a peça usinada pela peça bruta, colocando na bancada a peça usinada e colocando a bruta no dispositivo. Quando conclui a usinagem aqui na área de trabalho, o pallet é trocado automaticamente pelo programa, tá? Quando entra a peça bruta, o programa começa a ser executado novamente e o operador começa a retirar a peça aqui da área de estação de carga, tá? Por isso que o nome é estação de carga. Aqui ele pode abrir a porta, vai ter uma chapa que vai dividir entre a área de trabalho e a estação de carga, para não expor o operador, né? Então eu tenho aqui, vou detalhar mais aqui a vista lateral. O que eu tenho? Eu tenho
o fuso, né? A referência de movimentação do fuso no Y, aqui é o movimento em Y, sobe e desce aqui, ó, tá vendo aqui o eixo Y, essa setinha. Quando ele sobe é Y+, quando desce é Y-. Aqui é a coluna, aqui está o motor, aqui em cima está o motor que movimenta o eixo Y. Ele funciona como se fosse uma morsa, né? Uma morsa que tem um fuso de rosca, que conforme você gira a rosca, o carro da morsa corre. Aqui é a mesma coisa, eu tenho o carro onde está a unidade de trabalho, e quando esse motor movimenta o fuso, existe um movimento da área de trabalho para subir ou descer nas guias lineares que estão aqui do lado, que essas duas guias lineares aqui, ó, são os trilhos onde assentam a unidade, tá? Depois a gente vai ver com mais detalhe como é que funciona esse fuso de esfera e a guia linear, mais para frente um pouquinho eu vou falar sobre ele, tá? A precisão que dá de movimentação, ao lado dessas guias existe uma régua óptica que ela enxerga sinais dentro do carro de movimentação, e com precisão ela vai fazer a parada, a movimentação, ela vê quanto que esse motor precisa girar, quantas voltas precisa dar nesse fuso para parar com precisão onde eu preciso, tá? Então esse é o movimento em Y, a referência é sempre o centro de giro do fuso, tá? Então o centro dele aqui, ó, o centro da ferramenta aqui é a posição mínima. Por quê? Para não bater máquina com máquina, não pode bater máquina com máquina. Uma máquina vazia, você pode movimentar ela à vontade, não é uma máquina bem construída, não é para bater máquina com máquina, tá? E aqui nesse sentido nós estamos vendo um movimento em Z. O motor do eixo Z está aqui atrás, ele movimenta um fuso da mesma forma, o mesmo conceito que tem aqui embaixo, e ele movimenta todo o sistema da mesa. Nesse caso aqui a mesa é rotativa, ela movimenta em torno do eixo Y, ela é o eixo B, tá? Depois vamos ver qual que é o critério de nomenclatura desses eixos, tá? Então basicamente na vista lateral nós temos isso. Na vista frontal nós temos um movimento em X, ó. É também o centro de giro do fuso que dá o posicionamento do eixo X, tá? Então ele faz nesse sentido. Observe que a setinha está indo para aqui, ó, está indo para lá. Então nesse sentido é positivo, para cá é negativo. E o Y, mesma coisa, sobe e desce. Essa parte achurada seria a área de curso do eixo X e Y. E aqui de frente aqui no X também, né? Que é, ó, no caso, vendo de cima aqui, ó. Nós olhando de cima o fuso no centro aqui, é o eixo X no centro, tá? Então você vai ter um cubo, na verdade, que é a área de trabalho da máquina, tá? Então aqui nós temos um magazine. Esse desenho aqui é o detalhe do nariz da máquina, tá? Ele tá aqui, esse S0 quer dizer que essa posição onde tem esse rasguinho virado para cima, essa é a posição S0. Então a máquina normalmente orienta o fuso numa posição fixa para fazer a troca de ferramenta, para ele saber como que vai encaixar a ferramenta no fuso. Quando o magazine pega o bracinho, o trocador, ele tem que dar uma posição fixa. Tem máquina que é em 180 graus, no caso esse rasguinho vira para baixo, e tem máquina que é em 0 grau, que esse rasguinho vira para cima, tá? Ou se o fabricante querer uma outra posição também é possível, vai da configuração de cada fabricante, ok? Então basicamente funciona assim uma máquina, esta máquina CNC, tá? Então nós vamos ver mais um detalhe agora. Olha aí, ó. Esse detalhe aqui é uma mesa. Então eu tenho aqui a mesa da máquina, ou pode ser a unidade do fuso também, que é uma explicação de como é que funciona, tá? Então aqui pode ser o que eu quero movimentar, o carro que eu quero movimentar. Aqui tem o fuso de esfera, que é uma rosca, tá? Aqui nesse final tem um mancal com rolamento fixo. Para cá eu tenho um outro mancal com rolamento fixo. Aqui vai o motor que vai movimentar esse carro, tá? Vai girar esse eixo dentro. Então o carro vai movimentar para lá e para cá, conforme gira esse motor. Embaixo desse carro tem uma porca de esfera pressionada com rolamentos. A gente vai ver um pouquinho para frente que ela faz parte do conjunto do fuso. Que essa porca é presa por baixo na mesa.
Aí do lado aqui, ó, tem uma guia linear, que são os trilhos, né, que ela corre, a guia linear, que elas vão ver também em detalhe como é que funciona. E que por baixo também na mesa existem os apoios da guia linear, que vão apoiar essa mesa. Então o movimento vai acontecer com precisão. Então a parte construtiva disso aqui tem que ser muito precisa, a usinagem desses componentes tem que ser muito preciso, tá? Eu trabalhei na empresa Heller, eu trabalhei na área de fabricação durante 4 anos, na área de engenharia de fabricação. Eu era coordenador da área de processos, da engenharia de fabricação. Mas trabalhei mais 2 anos depois na área de engenharia de aplicação, que é onde eu aplicava o produto, na parte do uso da máquina, né? E depois mais 8 anos na área de treinamento exclusivo. Então eu trabalhei 15 anos no fabricante de máquina, uma máquina Heller, máquina de qualidade, né? Então deu para a gente conhecer um pouquinho da fabricação, da aplicação e de como você vai usar da melhor forma uma máquina CNC, certo? Olha aqui, aquela mesa já está meio transparente, tá? Então você está vendo a mesma mesa, aqui você está vendo a porca que corre, que é presa na mesa, mas que corre conforme gira o fuso, que o fuso está aqui. E aqui o suporte das guias lineares, os dois suportes aqui, 2 lá, são 4 suportes que apoiam a mesa, tá? Isso aqui ele é preso na mesa e conforme ele desliza junto na guia linear, que também tem rolamentos. Aqui a maioria é rolamento cilíndrico, seria cilindros, pequenos cilindros de rolamento. Aqui dentro seria esferas, na porca seria esferas, ok? Então aqui você está vendo um detalhe da fixação do fuso, tá? Então aqui está o fuso, aqui dentro está o suporte onde vai a mesa em cima, dentro está aquela porca presa, tá? Então conforme gira esse fuso aqui, esse suporte corre para lá ou para cá com a mesa em cima. E lógico que depois eu teria do lado os 2 trilhos, né? Aqui vai o motor, o suporte do motor, dentro aqui tem um rolamento fixo e aqui um rolamento fixo também. Aqui ó, esqueminha no torno, a mesma coisa, tá? Falando em mesa, mas no torno também é a mesma coisa. Ó. Então tem um aqui ó, onde o fuso está fixo, um rolamento fixo. Aqui um outro mancal com rolamento, aqui está o motor, aqui está o fuso, aqui está a porca, que ela é presa no carro porta-ferramenta do torno, no caso na torre, né? Que vai fazer o deslocamento, ok? Aqui é a base da referência onde é fixado o fuso, né? Então aqui está o rolamento fixo, aqui está a porca que vai fixar na mesa, aqui está o fuso de esfera, aqui está o outro fixo, e aqui é um lado, aqui vai o motor, onde vai fazer girar esse fuso. Lembrando que o motor ele vai dar quantas voltas precisar, baseado no que a régua ótica, que vai conversar com a guia, com uma marca na guia de deslocamento. Então, conforme o carro desloca, na verdade por baixo no carro, vai ter uma conversa entre essa régua ótica e um sistema lá do CLP que vai mandar sinal pro comando CNC ver se está completo o posicionamento. Então aqui a gente vai poder ver com mais detalhe a porca, né, que está com as esferas dentro dos canais do fuso. Ela é comprimida para evitar qualquer folga de deslocamento aqui na mesa. Então ele vai para lá, ele vai sem folga, quando ele vem para cá ele não tem folga nenhuma, então ele circula, vai e vem sem folga. Aqui a gente pode observar a guia linear, então um trilho, esse aqui é o suporte que vai correr em cima do... Então a mesa ela é presa nesses 4 parafusos, então são 4 suportes, um em cada canto da mesa. Aqui é um bico de lubrificação, né? E tudo isso aqui é feito automático também pela máquina, tá? Então ela vai correr para lá e para cá em cima do trilho. Aqui dentro também tem rolamentos cilíndricos que vão fazer um ajuste perfeito, não pode ter folga, a mesa ficar girando para lá e para cá que não vai
Não pode, tem que estar tudo bem fixo. Aqui é o trilho inteiro, né? Então você vai ter o suporte que vai correr para lá e para cá em cima do trilho. Lógico que vão dois suportes em cada lado do trilho para sustentar a unidade que vai ser deslocada, né? Pode ser a unidade do fuso, pode ser a mesa, tá? Pode ser, né, mesa do X ou unidade do fuso em Y, o deslocamento qualquer da máquina, ok? Olha, quando nós falamos em nomenclatura de eixo, que eu falei mais para frente, via com mais detalhe, quem define essa nomenclatura é a norma DIN 66217, tá? Essa norma define a regra da mão direita. O que é? São 3 eixos, a base de uma máquina completa, tá? Eu posso ter 2 eixos, eu posso ter 3, né? Lineares. Então são 3 eixos lineares. O X, tá? O X ele é dado pelo indicador, pelo polegar. O Y pelo indicador e o Z pelo dedo médio, tá? Como é que funciona isso aqui? Numa máquina horizontal, o que é? Uma máquina horizontal é quando o deslocamento é no sentido horizontal, que nós vimos agora há pouco, tá? Esse dedo médio, você de frente para o fuso, você é como se fosse introduzir dentro, como se fosse esse dedo seu fosse a ferramenta que fosse ser introduzida, a cone da ferramenta que fosse ser introduzido no fuso, tá? Então se coloca nesse sentido e aí você vai observar, ó, o eixo Z ele vai ser o movimento do seu dedo. Quando ele se afastar, ele vai ser o Z+, tá? Então quando ele empurrar para frente aqui a unidade é Z+. Quando ele subir, ó, Y+, para a direita aqui X+ e X-. Então esses movimentos são os básicos de uma máquina horizontal, tá? No torno você vai ter dois eixos, o Z, que aí você vai pôr esse dedo dentro da placa onde se fixa a peça, tá? O X e o Y. O X tem um detalhe, quando a torre do torno estiver do lado frontal aqui, do lado do operador, o X é nessa posição. Se a torre tiver traseira, tiver para cá, então aqui é a frontal e lá é traseira. Aí o X vai para lá, o X positivo é para lá, tá? Então tem esse detalhe. Então ele inverte a posição do X, frontal e traseira. Então sempre quem comanda para onde vai o X+ é a posição da torre. Então se ela estiver para cá, o X+ vem para cá. Se a torre estiver para lá, o X+ vai para lá. E o Z sempre é assim, ó. Quando você afasta a ferramenta da placa, é o Z+. Quando você aproxima, é Z-. Sempre assim, aproximou, Z-, afastou, Z+. Então, quando está operando uma máquina e tiver alguma dúvida na hora de afastar, sempre é mais distância, Z+, menos distância, Z-. Ok? Então, isso é de uma máquina horizontal. Numa máquina vertical, usa a mesma referência, o polegar X, o indicador Y e o dedo médio Z. Ó. Agora o eixo Z, o fuso está na vertical, está aqui. Ó. Então eu introduzo a ferramenta da mesma forma de frente para a máquina. Então o movimento em X vai ser um movimento transversal aqui. Ó. O movimento longitudinal aqui, ó, é o Y e o vertical aqui é o eixo Z. Sempre mostrando a posição da setinha, que é o sentido positivo ou negativo. Aqui quando a ferramenta afasta, que ela sobe, ou a mesa afasta, tem máquina que a unidade de giro fica fixa, a mesa que sobe ou desce. A mesma coisa, afastou Z+, aproximou Z-. Foi para lá, a ferramenta em relação à peça, ou a mesa, Y+, só para cá é menos. Porque tem máquina que não é a unidade que movimenta, é a mesa. Então, não importa, isso que a gente está vendo aqui é o movimento relativo entre a peça que está sendo usinada, né, e a unidade de trabalho, que é o fuso. Ok? Essa é a norma DIN. Aqui, ó, é um dado sobre uma máquina horizontal. Então nós estamos olhando em perspectiva, aqui está o fuso, né, o eixo Z, o eixo X, o Y. Ok? Então, dentro da norma DIN 66217, todo o eixo rotativo em torno do eixo X é o eixo A. Todo rotativo em torno do Y é o B. E todo rotativo em torno do eixo Z é o eixo C. Então, você tem que observar esses detalhes, tá? Então, o que seria
o giro? Quando eu tenho algum dispositivo, algum sistema na mesa que vai fazer um giro nesse angular aqui. É a mesma coisa nos outros, às vezes no eixo C, às vezes é um sistema que tem aqui no cabeçote que gira, às vezes é a mesa que gira. Depende da configuração mecânica da máquina, dos componentes da máquina, tá? Então, o que vale é isso. Dentro da norma, então, tenho 3 eixos lineares, o X, o Y e o Z, e 3 rotativos, o A em torno do X, o B em torno do Y e o C em torno do Z. Fora isso, são eixos adicionais, tá? Então, posso ter um eixo que é adicional a Z, por exemplo, que movimenta, o Z movimenta a mesa e o W movimenta a ferramenta aqui. Então, os dois vindo um de frente um para o outro, existe uma combinação que vai tornar a máquina mais rápida. Tá? Então, eu vou ter um outro eixo aqui que seria o eixo W, por exemplo. Tá? Seria o W, U e V, também os complementares desses 3 eixos. Então, eu posso ter a máquina até 9 eixos aí, nesse sentido. Ou mais, dependendo do fabricante e os comandos aí que o comando permitir, tá? Então aqui eu estou vendo uma vista frontal de uma máquina horizontal, né? Olhando como se eu estivesse na posição da ferramenta, como se eu fosse a ferramenta. Então tenho aqui o eixo em torno do eixo C, o Z está aqui, ó, tá? O eixo Z está aqui, um tridimensional, tá? Então, gira em torno. É como se essa ferramenta como se virasse assim, ó. Girasse assim, ó, a mesa, ok? Aqui o Y em torno, na posição vista de X. Então, estou vendo a máquina de lado. Ó. O eixo X está aqui, ó, tá? O Y e o Z, ó, lá, a ferramenta está lá. Então, estou vendo aqui como se eu tivesse de frente para o eixo X. Então, o eixo que gira aqui em torno do X é o eixo A. É a mesma coisa que eu fizesse um giro assim, ó, na mesa, tá? Na mesa ou na ferramenta, tá? Tanto faz. Que aí é uma referência entre eles. E aqui é o eixo B, que é aquela máquina que nós vimos agora, aquela máquina pelada, ela tem essa configuração. Nós estamos vendo de cima, aqui está o fuso, o eixo Z que faz esse movimento, o X que é movimento transversal aqui, e o giratório aqui em torno do Y. O Y está subindo e descendo aqui, ó, tá? Então esse aqui é o Y. Em torno do Y é o eixo B, que é a mesa que está fazendo. Tá? Então, vamos falando mais uma vez. Não importa quem faz o movimento, é um movimento relativo entre eles. Ok? Esse aqui é aquele que eu falei do torno. Né? Então, ó, eu tenho o eixo X para mais quando a torre está frontal. Movimento em torno do Z, ó, é o eixo C. Tá? Então funciona mais ou menos assim o esquema de programação de um torno. Então eu vou ter aqui, ó, o afastamento Z+, aproximação Z-. Afastamento da torre para lá, X+, aproximação X-. Tá? E aqui no centro de usinagem ou numa fresadora vertical. Tá? Então vertical porque a ferramenta aqui está na vertical. Então, ó, o eixo Y está aqui, ó. O X está aqui e aqui está o Z. Ó, se esse cabeçote fizer esse movimento aqui de posicionamento, é o eixo B que está girando. Por quê? Porque está em torno do eixo Y. Tá? O movimento aqui, ó, a mesa girasse nesse sentido, um posicionamento em graus, é o eixo A. E em torno do eixo C, que está aqui em cima, ó, tá? Então, se a mesa fizesse esse giro aqui, ó, é o eixo C. Tá? Porque está em torno do eixo Z, que está aqui, ó. Tá? Esse aqui é o eixo Z. E aqui está esse olhinho aqui, ó, é o ponto de vista do operador, para fazer aquela regra da mão direita, ok? Então aqui é o ponto de vista do operador. Funciona assim. Esse é um sistema de máquina vertical. Então os 3 eixos lineares e os 3 circulares. O básico. Isso não que toda máquina obrigatoriamente tem que ter eixo giratório. Tem máquina que tem só os 3 lineares, tá? Aqui é uma visão de uma máquina vertical olhando de cima, então estou como se olhando da ferramenta. O giro está aqui no eixo C, né? Em torno do. Aqui está o Z, né? O movimento aqui é o X,
movimento aqui é o Y. E penetração subindo e descendo é o eixo Z. Olhando aqui de lado, olhando da posição do eixo X, né? Então se a mesa girar aqui, ó, é o eixo A, tá? Ou se de repente essa torre que ela girar também nesse sentido, assim, nesse mesmo sentido aqui, ó, é o eixo A também, porque está girando em torno do eixo X, tá? Não é que tem que ser em cima do eixo X, no sentido do eixo X, eixo giratório, é o que vale para o eixo, tá? Então qualquer dos eixos, qualquer dos giratórios. E aqui eu tenho uma vista de lado também agora, né? Olhando do eixo Y, de frente para a máquina aqui, na verdade, né? Aqui está o eixo Z, aqui está o X, o X, e aqui está o Y. O Y está indo para lá, indo e voltando para lá, tá? Então a depenetração está aqui, que é o Z. A mesma forma, então o giro aqui seria o eixo B. Então se ela girasse nesse sentido aqui também, seria o eixo B. Tá? Então ela pode girar em qualquer situação que esteja girando, né, em torno do eixo aqui, seria nesse sentido, ok? Então nós estamos voltando aqui para ver tudo aquilo junto, né, nessa parte da máquina, tá bom? Observando a figura da regra da mão direita, você pode observar na norma DIN 66217 os três eixos lineares x, y e z e os três circulares A, B e C, que a gente já explicou anteriormente. Quando você tem mais de um eixo trabalhando, movimentando simultaneamente, nós utilizamos a expressão interpolação. Uma interpolação ela pode ser linear ou circular. Então, se dois eixos ou mais trabalham sincronizados em movimento para gerarem uma reta, um sentido somatório entre os movimentos, ele é considerado uma interpolação linear. Quando existem movimentos circulares, às vezes até combinado com lineares, mas que formam arcos, ele é considerado uma interpolação circular, tá? Então, isso sempre é referência à interpolação, quer dizer, dois eixos trabalham olhando um para o outro e coordenando o movimento um com o outro para que o alinhamento de um raio ou de uma reta seja perfeita, ok? Então, o sincronismo tem que ser perfeito. Tá legal? Então vamos observar nesse filme aí essa condição, tá legal? Vamos ver aí então. Então vamos tentar narrar aqui os movimentos dos eixos. Olha, a mesa girando é o eixo B, e esse pacote girando agora, todo o conjunto da mesa é o eixo A, que está girando em torno do eixo X. Tá? Só aquela mesa mais brilhante gira, tem dois giros circulares, né? Ali é uma interpolação circular X e Y. E para formar a esfera está entrando em Z também. Observe que o A também vai movimentando aos poucos para formar a esfera. Então tem quatro eixos, X, Y, Z e A. Tá? Aí ele formou uma esfera. Aí você vai ter um movimento, o movimento de interpolação circular. Ó. X mais, Y menos, agora X menos, Y mais. Aí ele faz interpolação circular, girou o eixo B, X mais, Y mais, X menos, Y menos, afastou Z, vai afastar Z mais, girou B mais, agora faz interpolação circular novamente em X e Y, sincronizados. Lembra que nós falamos de interpolação? Quando dois eixos trabalham sincronizados, Z mais, B mais. Aí vai fazer também novamente a interpolação circular, ó. Agora para X mais, Y menos, agora ele começa para X mais, menos, Y mais. Aí Y menos, afasta Z mais, vai trocar a ferramenta.
Agora afastou Z-, está indo a Z-, está indo para Z-, agora com o avanço de corte. Afastou em Z+, rápido, girou B+, aproximou em Z- rápido, afastou agora em Z+, ó. Trocou, aproxima em Z- rápido, começa a cortar em Z-, afasta Z+, girou B. É quase que difícil de narrar pela rapidez da máquina, né? Mas dá para entender os eixos. Está entrando em avanço de corte em Z-, então quando ela vai aproximando o movimento em Z, o movimento de penetração é o Z, aproximando é Z-, e quando afasta é Z+. Z+, girou B, giro horário é o B+, giro anti-horário é B-. Aí está entrando em Z-, cortando. E agora ele dá um Z+ em rápido, trocou novamente. Aí Z- rápido, Z- em corte, avanço de corte, nós vamos ver tudo isso aí mais pra frente. Z+, afastou, girou em B-, aí entrou em Z novamente. Informações de trajetória. Generalidades. Como informações de trajetória, vai nos valores axiais ou de posição, correlacionados a um eixo NC. Exemplo, N10, X100, Y200, Z300. Então, esse aqui é a programação de um posicionamento da máquina no eixo NC. Tá? Então, quando a máquina lê essa sentença, ele tenta processar esse movimento, posicionando o eixo do fuso, né, no caso a ponta da ferramenta, né, quando estiver compensada, nesse posicionamento, ok? Ponto final dos eixos NC. Essas posições axiais representam usualmente o ponto final de um movimento programado. O que é isso? Então, quando você programa, isso aqui é onde ela vai chegar depois de concluir a sentença. Então, ela vai encerrar a sentença nessa posição. Inicialização de um movimento axial. Sem informações de trajetória, uma máquina não tem movimento. Quer dizer, se você não programar um movimento do eixo, ela vai ficar parada. Tá? Isso aí é uma coisa até que lógica. As correções selecionadas não ficam ativas imediatamente, mas apenas com a próxima sentença de movimentação com informações de trajetória. O que é isso aqui? Quando você manda compensar alguma coisa, correção de raio de ferramenta, comprimento de ferramenta, ele vai compensar na sentença de movimentação. Tá? Não basta você programar lá o G43 para compensar o comprimento, ou G41, G42 para raio. Isso eles vão ver mais para frente, tá? Mas já fica valendo essa informação. Ela só vai pegar correção no movimento. A denominação e tipos de eixo NC para FANUC. No sistema FANUC, os eixos NC de uma máquina são divididos em diferentes tipos, eixos básicos e eixos adicionais. Os eixos básicos são o X, o Y e o Z, que são os eixos lineares. O que é linear? Ele vai fazer um movimento reto, vai fazer uma reta, tá? No sentido do eixo X, no sentido do eixo Y e do Z, ou combinando um eixo com outro eixo, forma uma outra reta na diagonal entre os eixos, ok? Eixo adicional podem ser os eixos circulares, o A, B e o C. Então, como nós vimos, o A que gira em torno do eixo X, o B gira em torno do eixo Y e o C gira em torno do eixo Z. Ver o manual, o capítulo de programação, no manual da FANUC, tá? O manual que é específico da FANUC. Denominação dos eixos de programação. Para uma máquina de 4 eixos, as denominações dos eixos, por exemplo, podem ser X, Y, Z e B, uma máquina de 4 eixos. Então ela vai fazer os 3 movimentos tridimensionais, retos, planos, e vai fazer um giratório, que é o eixo B, que seria a mesa, numa máquina horizontal, por exemplo, seria a mesa que vai girar em torno do eixo Y. Se fosse uma máquina vertical, isso aqui seria o C, que vai girar em torno do eixo Z. Então aparece nos desenhos das máquinas, representado pelo anexo da máquina. Tá? Então isso aí você vai ver no desenho de serviços da máquina. Né? Uma máquina de 5 eixos, o exemplo circular adicional é denominado eixo A ou B, tá? Ou C. Tá? Então você vai ter o eixo X, Y, Z, o eixo A
que seria um giro em torno do X, o eixo C, que seria em torno do Z, numa máquina vertical, por exemplo, né? Ou seria o B aqui numa máquina horizontal. E de 6 eixos, daí vira tudo, né? O X, Y e Z tridimensional, linear, e o ABC circular, tá? Tudo isso que nós estamos falando é na base das denominações dos eixos da norma DIN 66217. Eixos de coordenadas e sentidos de movimentação de máquinas operativas com comando numérico. Isso aqui é o título da norma, ok? Formato e resolução de entrada. O que é resolução de entrada? Os valores que você pode programar para os eixos lineares, aqui, o X, Y e Z. Tá? Aqui no sistema de medição milímetro, tá? e um sistema de medição em polegadas. Uma máquina ela é configurada para trabalhar tanto em milímetros como em polegadas. O comando FANUC permite. Tá? Quando você programa G21, ela trabalha em milímetros. Quando o programa G20, ela trabalha em polegadas. Mas acontece que, na verdade, você não precisa programar. Existem funções que são chamadas funções básicas nessas funções G. Quando você liga a máquina, elas já estão atuando. Então, no Brasil, em países que adotam a base em sistema métrico, né, milímetros, as máquinas já saem de fábrica com G21. Você ligou a máquina, ele já sai o G21 atuando. Em sistemas em polegadas, como nos Estados Unidos, Inglaterra, as máquinas já saem de fábrica com G20. Aí se você quiser o outro, aí você tem que programar, que daí um cancela o outro. Se eu tenho uma máquina com G21 e programa G20, a partir dali, com o G20 memorizado, ela passa a reconhecer as coordenadas em polegadas. Ok? E quando é o contrário, eu vou nos Estados Unidos com uma máquina que eu ligo, ela tem o G20 atuando, eu quero programar em milímetros, eu programo o G21, a partir da memorização do G21, as coordenadas programadas para os eixos seriam em milímetros. Então qual que seria o formato? Você programa ponto, não vírgula, ok? A menor resolução em milímetros é 1 milésimo de milímetros, ok? E a maior seria 99.999 milímetros, ponto 999 milésimo de milímetros. Então, isso aqui é claro que se tivesse um eixo que tivesse todo esse comprimento, tá? Ela vai ser limitada no curso do eixo, mas o comando permite essa resolução, tá? E a menor resolução seria 1 milésimo. Para a programação em polegadas, eu tenho de 1/10 de milésimo de polegadas, tá? Que é a menor resolução, até 9.999,9999 décimos de milésimo de polegada, tá? Então essa é a condição de programação para eixos lineares, tá? Área de deslocamento. Um eixo linear geralmente é limitado na parte inferior por um limite de deslocamento mecânico, sentido negativo, e no superior, no sentido de deslocamento positivo. Então você vai ter fim de cursos, para a máquina não chegar e bater no final, né? Ou bate no final negativo ou no final positivo. Então ela tem um curso limitado, ali você vai ter um sensor que já vai identificar na régua o valor. Chegou ali, ela já dá um sinal para que a máquina dê um alarme de fim de curso. Tá? A máquina para e dá um alarme. Fim de curso negativo no eixo X, por exemplo. Fim de curso positivo no eixo X, assim por diante, qualquer dos eixos. Né? As áreas em determinadas constelações dos eixos podem ficar restritas entre si, limitações do campo de trabalho, é o que eu acabei de falar. As áreas de deslocamento aparecem nos desenhos das máquinas constantes no anexo. Então, naquele filme anterior que nós vimos sobre aquela parte achurada do desenho, seria a parte da restrição, que chegou naquela área lá, ela dá fim de curso. Máquinas mais antigas, você tem um trabalho para tirar ela do fim de curso. Atualmente, quando você bate no fim de curso, apenas resetar, não reseta, ela já sai do alarme. Daí você pode movimentar ela no sentido contrário, né? Se você quiser continuar saindo do eixo, ela vai voltar ao alarme novamente. Então você cancela e sai daquela situação. Tá? Agora os eixos circulares, a unidade de medida. Aí independe do sistema de medição métrico, G21 para milímetros ou G20 para polegadas. A unidade de medição do eixo circular, a forma é em grau. Tá? Então é tudo a unidade em grau, tanto para máquinas programadas para milímetro ou para polegada.
A mesa contínua. Uma resolução contínua ela vai de 1 em 1 milésimo de grau. Então vai depender do projeto da mesa, tá? O comando permite de 1 em 1 milésimo de grau. Agora, se o projeto da mesa for anel Hirt, por exemplo, que vai de 1 em 1 grau, ela não vai conseguir fazer 1 milésimo de grau. Ela só vai aceitar a programação de 1 em 1 grau redondo, tá? Bom, a área de deslocamento vai do B0 a B399.999, né? Porque é para completar o círculo. Na verdade, ela completa o círculo. Então, a mesa divisora de engrenagem Hirt. A mesa divisora, dependendo do tipo construtivo, a menor unidade de resolução de entrada pode ser 1 grau. Daí ficaria a resolução de B0 a B359, porque ela pode programar só de B. Então, estamos dando exemplo do eixo B giratório, mas pode ser o A, pode ser o C, tá? Então, esse anel Hirt seria como se fosse duas engrenagens frontais com 360 dentes que se encaixam. Cada vez que você manda movimentar esse eixo, ele afasta esses dentes, gira os graus necessários e encosta novamente, travando dente com dente com maior rigidez. Tá? A vantagem desse sistema Hirt era que era mais rígido, mas ele é mais demorado para girar, porque ele tem que afastar, girar e depois voltar na posição de encaixe, né? Ele é mais demorado do que o sistema de mesa contínua, que gira no motor contínuo, né? É mais rápida, só que ela é menos rígida, a mesa contínua, né? Essa mesa que está travada no dente, ela tem uma maior rigidez. Automático 360 graus. O comando possui uma automação de 360 graus. A mesa giratória posiciona sempre no percurso menor para a posição nova. O que é isso? Se você está numa posição e programa um B, por exemplo, você está em B10, você quer ir para o B350, em vez de ele rodar tudo, ele gira negativo o sistema. Em vez de ele girar para o B10 para o B350, ele teria que girar 340 graus. Não, ele gira 20 graus negativo. Ele volta a mesa, né? Então, se por exemplo a mesa estiver na posição B354 e tiver que ir para B10, ao contrário do que eu falei agora, né? A mesa gira 20 no sentido de rotação correspondente. E isso não acontece quando o percurso é feito com G53. Então, quando você estiver com 0 máquina ativo, nós vamos ver essa parte de Gs, de posição 0, né? Então, quando você estiver com 0 máquina ativo, ela não faz o caminho mais curto, ela faz a sequência completa, ela só gira na posição do sentido horário. Tá? Então, é uma restrição que a FANUC tem. Tá? Não sei se comandos mais novos do que essa geração vai mudar isso, mas por enquanto o que a gente tem aí é isso. Tá? A área de deslocamento. Geralmente os eixos circulares giram de forma infinita. Então, você pode ficar girando ele à vontade. Né? A área de deslocamento praticamente é ilimitada, e ao posicionar valem determinadas regras, como automático de 360 graus, sentido de giro positivo ou negativo. Eu me lembrei de um caso aqui, sobre anel Hirt, sobre mesa contínua, aqui voltando no assunto aqui, mesa contínua e mesa de engrenagens. Para mim usinar cortando, para mim girar a mesa cortando, fazer uma esfera, por exemplo, girando, cortando, eu tenho que ter a mesa contínua. Essa mesa Hirt, que ela afasta para girar, não dá para cortar, porque se eu for cortar, ela não tem rigidez, ela está afastada, ela sai até da posição para girar, tá? Então ela só serve para deslocamentos, para você fazer a usinagem naquela posição fixa, tá? Não pode cortar girando o eixo, ok? Bom, então geralmente, se um eixo circular for delineado mecanicamente por tubulações de alimentação ou outros componentes, fica valendo um limite da área superior ou inferior, como nos eixos lineares, que não podem ser ultrapassados como a área de deslocamento 360 graus. Tá? E daí não é possível. Eventuais limites de área construtivamente condicionados nos eixos circulares são documentados pelo fabricante os desenhos de oferta específica ao cliente. Então, por exemplo, se girar a máquina um giro completo, vai bater um dispositivo na chaparia da máquina, então você teria que limitar o giro. Então,
ele não faria a volta completa daí para não bater. Aí teria que estar marcado, determinado pelo fabricante da máquina. Seria mudança de software aí, tá? Supervisão de colisão dos eixos, área sob perigo de colisão. Conforme o fabricante, determinados componentes de máquina, por exemplo, mesas giratórias, complementares, trajetos de colisão de ferramentas super grandes, etc., em determinadas posições dos eixos de programação da máquina, podem causar colisões com outras peças construtivas da máquina, por exemplo, fuso, revestimentos, protetor, chaparia, por exemplo, né? Isto é indicado detalhadamente no desenho limite do curso dos eixos dado pelo fabricante, conforme cada modelo da máquina. Aquilo que eu acabei de falar novamente também para giro da mesa. Então, se tiver qualquer restrição de movimentação, tal, que possa causar danos em área de perigo de colisão, tem que ser informado pelo fabricante da máquina. Responsabilidade para a supervisão da colisão. Através da operação da programação adequada, devem ficar assegurados que as colisões serão evitadas. O comando supervisiona simplesmente o limite máximo das áreas de deslocamento de cada eixo. O sistema de comando não realiza supervisão sobre áreas de perigo de colisão. Com a função-chave final do software G22 e G23, nós vamos ver mais para frente, o usuário, sob determinadas condições, pode limitar áreas de deslocamento de eixos sob perigo de colisão. Só para adiantar isso aqui, ó, eu posso restringir uma área de colisão, colocar o final de curso numa outra posição que é aquela original, para que certos movimentos não atinjam um dispositivo ou alguma coisa que coloquei na máquina. Eu restringo a área de colisão e movimentação do eixo. Legal? Então aqui nós estamos encerrando essa parte de movimentação do eixo, tá? Até mais.